capítulo 2 de Neemias, versículo 1 a seguir diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, por não estar doente? Não é isto senão a tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Amém? Só até aqui, gostaria de estar lendo. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de Neemias, esse grande homem. Para mim é uma grande referência na minha vida. E esse templo aqui é algo que veio por causa desse homem aqui. Então construir o templo foi algo que realmente foi um desafio para nós, foi um desafio para mim, porque o período da construção desse templo foi um período que nós não tínhamos nada. Foi um período o período mais difícil, eu posso dizer, da minha vida no ministério, porque a gente passou por uma fase muito complicada, muito difícil. E foi um momento que eu posso dizer que nós estávamos tanto com pouco, ou seja, estávamos sem até tirar oferta no templo, porque as pessoas que estavam não tinham recurso. E eu fiquei meio constrangido de pedir até oferta nesse período. Então, depois de um lugar que estávamos, que a maioria, todo mundo aqui sabe, alguns não sabem, mas nós saímos de um lugar que tínhamos uma estrutura, e o valor no tempo do aluguel aumentou, e nós não podíamos mais ficar naquele lugar, e nós precisávamos sair do lugar, porque não íamos ter a condição, o recurso para isso. Foi quando nós decidimos vir para cá. Era um terreno da nossa casa, a casa é lá atrás, né? Tem ainda a casa lá atrás, e resolvemos vir para cá para passar alguns dias, para nós irmos para um outro lugar, até acharmos um outro espaço, um outro galpão, né, que fosse acessível, que desse para a gente pagar. Mas não foi assim como a gente pensou. E nós começamos com a igreja, reunimos o povo e falamos: olha, nós vamos para lá, o lugar é aberto, mas nós vamos até realmente ver o que é que Deus quer. E eu posso dizer para você que esse foi um período muito difícil, porque muitas pessoas não quiseram congregar debaixo do céu e vendo as estrelas, e ainda um chão batido, né? Ainda era terra, e algumas mulheres, né, principalmente, vinham e pisavam no lugar, e às vezes o tamanco, o salto entrava no chão, melava o sapato, a sandália dela. E aí, eu não sei se foi por isso, mas muitas pessoas nesse período realmente deixaram de congregar com a gente. E eu vou dizer para você que nós ficamos com poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. Se foram muito, foram 8 pessoas. E a gente pensou: vamos parar, vamos desistir, vamos abençoar o povo, vamos liberar eles. Eu sei que sempre buscava uma resposta de Deus, ia para a palavra, e em momento algum Deus falava que era para parar. Pelo contrário, Ele falava: permanece, vai em frente. E eu comecei a ler o livro de Neemias, comecei realmente a ler essa história, e a história começou a me inspirar muito. Essa história começou a falar muito ao meu coração, e começou a trazer força, começou a trazer mais energia para que eu continuasse realmente seguindo. E um certo dia nós falamos assim: olha, nós vamos construir. Mas eu pensei que eu ia construir algo menor do que isso. Não é grande, mas seria algo menor, só para a gente realmente ficar em um espaço mais confortável, pelo fato de estarmos realmente no templo, né? E eu falei: não, nós precisamos cobrir isso aqui. E só que um cliente meu falou: Zan, eu
eu faço para você o projeto lá da construção do templo. Eu falei assim, amém, que bênção. Ele falou assim, vou desenhar o projeto e eu lhe passo. E aí ele veio aqui, mediu tudo direitinho e falou assim, você pode construir essa área toda aqui assim, tal. E eu falei assim, meu Deus, mas como é que eu vou construir isso? Se a gente nem oferta tem, se nem dízimo tem, não tem entrada de nada. E ele falou assim, olha, eu não sei como é que tu vai fazer, mas eu vou te dar o presente, que é o projeto. E eu amei. E aí eu segurei, eu falei, Leila, o projeto é grande para o que a gente tem agora, a gente não tem recurso para isso. E aí nós vamos orar, vamos apresentar ao Senhor. Eu falei, já que veio o projeto assim, nós ganhamos o projeto, então eu vejo que Deus está nesse negócio. E para resumir aqui, depois um dia eu vou te contar a história melhor, para quem não ouviu, não sabe, mas assim, eu vou te falar que depois que o projeto veio para nossas mãos, e depois que nós tomamos uma atitude de fé, e segundo o que Neemias fez, porque no momento que Neemias descobriu a situação de Jerusalém, ele começou a chorar, ele começou a entrar em desespero, porque a cidade estava destruída. E uma das coisas que Neemias me ensinou foi, no momento da crise, no momento da dificuldade, no momento do problema, no momento que você talvez não consiga ver uma possibilidade humana, você consegue olhar para o céu, você pede o socorro a Deus, porque é de lá que vem o socorro da gente. E a gente consegue adquirir força onde a gente não tem, porque a força na verdade não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Se não vier de Deus, a gente não consegue, nós não somos nada, não conseguimos realizar nada. Então Neemias começou a me ajudar nessa área, e eu falei, Deus, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho recurso, nós não temos pessoas para poder fazer isso, mas eu confio tão somente no Senhor. Assim como o Senhor foi na vida de Neemias, eu peço que também o Senhor seja na minha vida, porque eu quero construir o templo. Então eu apresentei ao Senhor, e um dia eu falei assim, olha, falei com minha esposa, eu falei, Leila, eu falei o seguinte, eu vou no material de construção e vou pedir uma doação. Aí eu chego na loja de material de construção, eu chego para o gerente e falo assim, olha, e aí, tudo bem com você? Tudo bom, Zan, como você está? Eu falei, tudo bem, eu vim aqui te pedir uma doação, porque eu vou construir o templo. Aí o semblante do menino, rapaz, do gerente ficou logo, né, decaiu, né? Vem esse cara pedir dinheiro, pedir coisa para construção. E eu falei assim, ele falou, você precisa de quê? Eu falei, eu preciso de bloco para construir. E ele continuou sério. Eu falei, mas eu preciso apenas de um bloco. Aí o sorriso dele, né, veio aqui, né? Ele falou, não é muito, é só um bloco. Eu falei assim, um bloco? Você vai construir o templo com um bloco? Eu falei assim, esse é o primeiro bloco da construção. Esse bloco vai ser apenas para um ato profético, porque deles virá a diferença. Eu já tenho o primeiro, o resto é pouco, né? E ele deu risada, ele falou, pega aí, pega teu bloco e vai embora. Eu peguei o bloco, vim para cá, peguei o óleo, ungi o bloco, nós ungimos, apresentamos ao Senhor, e nós fizemos uma campanha, irmãos. Eu falei assim, olha, nós já temos o primeiro bloco da construção, agora só falta a fração. E desse dia para cá nós fizemos uma caixinha de madeira, uma casinha, um miaeirozinho, e as pessoas levavam para suas casas e traziam. Levavam, enchiam e traziam. E nós começamos, e eu sei que eu vou entrar na mensagem agora, mas só porque me chamou a atenção essa questão de Neemias. Nós juntamos na média de R$1.200 em final de 2013 para 2014. Naquele tempo não era pouco, mas também não era muito dinheiro. Mas eu falei assim, olha, temos o dinheiro, é pouco, mas eu preciso fazer uma outra atitude de fé. Tem outra atitude de fé, porque nós somos movidos por aquilo que estamos vendo, sim ou não? Quando nós não vemos nada, nós não fazemos nada. Nós só temos uma reação quando tem uma ação, não é? Então eu falei, parou. O dinheiro parou aqui, não tem mais nada, não chega mais. Então a gente precisa fazer alguma coisa para que as pessoas realmente percebam o que vai acontecer. Vamos estimular a fé das pessoas. Então o que foi que aconteceu? Eu falei, eu preciso pelo menos mandar cavar sapatas. E eu chamei uma pessoa e começou a cavar sapatas. Todas as sapatas do projeto estavam prontas. Falei, olha, nós vamos começar a construção, amém? E aí o pessoal se empolgaram mais, e aí, né, a gente viu, passou mais algum tempo, ia chover. Eu falei que chegou no tempo do inverno. Eu falei, rapaz, se chover aqui, a água vai encher, vai fechar os buracos todos aqui. A gente precisa fazer esse negócio. E aí eu falei assim, eu chamei um pedreiro, eu falei assim, eu preciso usar mais uma atitude de fé, que é pelo menos encher uma
ou duas sapatas dessa aqui, para que as pessoas vejam que a obra não vai parar e vai continuar. E eu chamo o pedreiro. Eu falei assim: eu quero que você me diga quanto você cobra para encher uma dessas sapatas aqui. Eu vou comprar o ferro, né? E você enche isso aí, quanto é? Ele falou: pastor, por que o senhor não enche todas as sapatas? Eu falei: filho, porque nós não temos o dinheiro. Ele falou assim: quanto é que vai ser isso? Eu falei: rapaz, eu não sei, mas eu sei que o valor que vai ser, pelo que eu entendo de construção, não é o valor que nós temos. Aí ele parou, ele olhou para mim assim e falou assim: olha, rapaz, quando eu entrei aqui, Deus falou um negócio comigo, e quando Deus fala comigo, eu não gosto de voltar atrás. Eu falei: o que é que foi o que Deus falou com você? Ele falou que é para você fazer tudo aqui. Eu falei assim: e quanto é que você cobra? Ele falou assim: olha, eu vou te cobrar por todas as sapatas prontas e encher o radier, deixar tudo pronto. Eu vou te cobrar R$1.200. Era o dinheiro que nós tínhamos. No tempo ia ser quase R$4.000. Ele falou que seria o valor que nós tínhamos em mãos. Eu falei assim: então é de Deus. Você começa que dia? Ele falou: amanhã de manhã eu já venho encher isso aqui. Eu ganhei, meu irmão me deu 20 sacos de cimento e me deu a ferragem. E aí nós começamos. Eu sei que uma semana depois ele deixou tudo pronto. Ele falou assim: pastor, já acabei o radier, agora vamos começar o levante. Eu falei: meu irmão, agora eu só tinha uns 1.200, agora não tem mais nada, secou tudo, o que tinha na mão eu te paguei. Ele falou assim: olha, não tem problema, eu confio que Deus vai mandar. Eu falei assim: olha, então se você confia, são dois agora que confia, acredita que Deus vai mandar, e nós vamos começar. Agora eu vou te falar um negócio. Você sabe que não temos hoje o dinheiro, porque daqui uma semana você vai trabalhar, você vai precisar para manter sua família, sim ou não? Sim. Então, se não tiver, não me impressione. E ele: tudo bem. Começamos o trabalho. Uma semana depois, as paredes estavam mais ou menos 1 metro levantada. Foi um domingo, eu lembro que eu estava um domingo pela manhã aqui, mas ele trabalhando, enchendo, fazendo massa e ajudando ele aqui. Aí já não tinha mais cimento, já não tinha muito material. E chegou minha cunhada e falou assim: pastor, toma aqui R$50 para se precisar para alguma coisa aí. Eu sei que na segunda-feira eu precisava comprar cimento, e o cimento era R$28,50 mais ou menos. Eu lembro que ia faltar alguma coisa, ia faltar uns R$7 para completar 2 sacos. Eu falei: isso aqui já ajuda no cimento amanhã. E aí Deus mandou uma pessoa aqui. Uma pessoa me ligou e falou assim: tá onde, pastor? Eu falei: estou na igreja. Eu posso levar alguém comigo aí? Eu falei: pode. Aí ele veio com mais um outro empresário na cidade. E quando chegou aqui, eu estava ajudando o pedreiro, e ele falou assim: e aí, Zan, tudo bom? Eu: tudo bem. Ele falou assim: eu trouxe tal pessoa aqui para poder ver aqui a construção. Eu falei: que bom. Aí ele falou para esse rapaz que ele trouxe: você pode ajudar Zan com alguma coisa aí? Ele falou assim: posso. O que ele está precisando? Aí no meu coração eu falei: Deus, tu está sabendo que eu estou precisando de tudo, Senhor. Mas eu falei para ele assim: rapaz, eu preciso de areia, de cimento, de algumas coisas aí. Eu não falei realmente do que nós precisávamos, mas eu falei assim: estamos precisando de algumas coisas, cimento, uma brita, uma areia, o que você quiser contribuir. Vou te falar uma coisa: ninguém gosta de ninguém pidão, sim ou não? É ruim demais alguém ser pidão. Tudo que vê pede, não sei o que. Gente, tem que ter sabedoria, estratégia para ganhar as pessoas. Se você for logo com sede ao pote, você acaba espantando as pessoas. Então eu falei assim: olha, o que você sente no coração, que Deus toca no seu coração. Mas eu falei: Deus, eu peço ao Senhor, porque um dia Deus falou comigo quando íamos construir aqui. Ele falou assim: olha, eu vou mandar tudo que você precisa, não peça nada a ninguém. E a minha oração era com ele: Deus, tu falou, é o Senhor que eu vou fazer, tu é o meu governo, tu és o nosso governo, e se alguém tiver de vir aqui é porque o Senhor vai mandar fazer ou doar. E eu lembro que nesse período, aí sim, quando acabou de conversar, ele ali olhando, aí ele chamou o rapaz lá para fora, entraram no carro e ficaram conversando um pouco. Depois ele me chamou: vem cá. E quando eu fui, ele falou assim: R$300 te ajuda em alguma coisa? Eu falei: amém, claro, com certeza, já compro uma caçamba de brita aí, vai dar tudo certo. Aí ele falou assim, ele tirou um pacote de dinheiro assim, e falou assim: tá aqui R$5.000 para você começar a construção.
Rapaz, naquela hora a lágrima veio aos olhos, não tive como conter as lágrimas, e eu louvei o nome do Senhor. Eu falei: Deus, só o Senhor pode fazer isso, ninguém mais. Ele falou assim: olha, não. Aí eu falei assim: olha meu querido, eu vejo como uma resposta de Deus, porque o pedreiro havia me cobrado 3.700 para levantar isso aqui, e pela fé ele falou que ia fazer, e pela fé também eu concordei, e eu sei que realmente é provisão de Deus, porque eu não tinha dinheiro para pagar ele. E ele falou assim: não pague o pedreiro, compre o material, se você precisar de alguma coisa, você liga para mim, que eu venho e te abençoo mais. Só que na mesma hora que ele falou isso, Deus falou comigo assim: não peça nada a ninguém. E eu falei: Deus, eu vou administrar de acordo com o que o Senhor me orientar. E eu fui, o pedreiro chegou: eu quero dinheiro, toma aqui, eu quero material, toma aqui. Eu fui ajustando de acordo com, administrando de acordo com a necessidade do momento. Passaram-se 30 dias e o dinheiro tinha acabado, tinha chegado mais através de outras pessoas que vieram contribuindo, até que depois de 30 dias vem ele de novo. As paredes já estavam realmente a 5 metros de altura mais ou menos, e ele ficou feliz, né, porque viu a parede levantada, tudo direitinho. Ele falou assim: rapaz, poxa, que legal isso aí, e cadê o dinheiro? Eu falei: o dinheiro já acabou, meu irmão. Ele falou assim: vai chegar mais. Aí ele veio uma semana depois e deu mais R$2.000, e aí nós continuamos. Depois que estava tudo já pronto, a ponto de cobertura, ele falou assim: Zan, e a cobertura você já tem? Eu falei: meu irmão, eu não tenho não. Aí ele falou assim: olha, não se preocupa não, que Deus mandou, eu vou mandar uma metalúrgica vir aqui. E veio a metalúrgica, fez orçamento. Eu sei que só a cobertura deu 25, uns R$39.000. Ele mandou a empresa me fazer, fez a cobertura todinha. Depois nós ganhamos, um cliente me deu o piso, depois outro me deu o forro, depois outro deu a porta, e a outro deu a parte elétrica. E aí foi acontecendo tudo de acordo realmente como Deus queria. Então as coisas foram acontecendo tudo de acordo como Deus realmente foi nos orientando, e pela fé que nós tínhamos também no Senhor. E quando eu lembro de Neemias, eu lembro dessa história. É por isso que eu quis compartilhar com você de uma experiência própria. Não é a experiência de Neemias, é a experiência que nós vivemos aqui, algo real que aconteceu. Então eu quero falar sobre Neemias, o reconstrutor de Jerusalém. Então, segundo o que aconteceu, né, o que nós lemos aqui nesses primeiros versículos, esses primeiros 4 versículos aqui, que Neemias, ele estava, né, no palácio. Neemias foi levado cativo para a Babilônia, e Neemias estava no palácio real, servindo ao rei. Então, eu quero dizer que para que Neemias reconstruísse os muros de Jerusalém, foi necessário, né, aconteceu antes da reconstrução, um sentimento dentro do coração de Neemias. Ninguém consegue fazer alguma coisa sem que ele tenha alguma coisa que pulse lá dentro. Você não pode desenvolver um projeto na sua vida sem que algo realmente martele lá dentro, sem que algo pulse lá dentro. Então houve um sentimento muito forte no coração de Neemias, né? E eu quero dizer que tem muitas pessoas passando por situações difíceis e não conseguem perceber que estão indo, às vezes, de mal a pior. Tem pessoas que estão passando por problemas e elas não conseguem perceber, identificar. E às vezes talvez até sintam isso, mas não conseguem realmente que seja diferente do que ele está vivendo. Eles continuam vivendo da mesma forma. O que eu estou falando aqui, isso abrange todas as áreas na vida de pessoas, abrange muitas áreas de nossas vidas, seja na vida espiritual, problemas que vêm acontecendo, a falta de fé, a esfrieza espiritual, um problema na família, um problema nas finanças e etc. Existe um grande problema aqui, é que muitas vezes nós nos acostumamos em fazer até certas comparações, né? Nós já estamos tão acostumados com a situação que nós até fazemos comparações e dizemos assim, que todo mundo está vivendo o mesmo que nós estamos vivendo. Se alguém está com um problema lá, e fulano também está vivendo esse problema. Se tem um problema na família lá, também essa família está vivendo esse mesmo problema. Se tem um problema espiritual, porque tal pessoa está vivendo também da mesma forma. Nós fazemos comparações.
Ah, porque tal pessoa, se eu estou passando, também tal pessoa está passando. Então quer dizer, nós nos conformamos porque a pessoa está passando, então está igual a mim. E aí? E nós não podemos nos conformar com essas coisas. Mas tem gente que já está no conformismo, está nessa zona de conforto, e acha que na verdade é mais um, ou seja, que nada, eu não sou melhor do que ninguém, ou alguém está vivendo isso igual a mim também, e está tudo certo, está tudo bem. Mas a questão não é essa. Neemias, ele ouve por Hanani, o estado de Jerusalém, e ele fala assim, rapaz, ele entra em desespero. O texto diz que Neemias, ele chora por alguns dias. Ele começa a orar, ele faz jejum, ele começa a buscar a presença de Deus, ele começa a se comover, vem um sentimento muito forte no coração de Neemias, e
problema, eu estou com isso, eu estou com dor, eu estou assim, e eu não vou. Não é verdade? Nós colocamos os obstáculos em cima, mas Neemias, ele
houve um sentimento de Neemias. Tem muitas pessoas que estão acomodadas, nada toca elas, mas existem outras pessoas que estão sendo envolvidos pelo sentimento de experimentar uma mudança, de experimentar uma reforma, de uma transformação. Neemias era apenas um homem, era apenas um garçom. A Bíblia fala que era um copeiro, e o copeiro nada mais é do que um garçom, aquele que serve. Servir bem, Neemias sabia. Neemias servia ao rei. Ei, quantos estão sabendo servir ao Rei dos Reis? Quantos estão sabendo servir ao Senhor de todo o seu coração, em verdade? Quantos estão entrando diante da presença de Deus, servindo a Ele verdadeiramente? Eu quero finalizar aqui, eu não vou adiante mais, mas eu quero dizer que ninguém vai fazer alguma coisa sem que haja um despertamento na sua vida. Você nunca pode fazer nada se não houver um despertamento dentro de você. Isso serve para qualquer área da sua vida. Se não houver uma motivação, você não vai fazer. E tem muitas pessoas vivendo na zona de conforto e não vai sair do lugar, não vai para lugar algum. Para Neemias reconstruir os muros de Jerusalém, ele sentiu no seu coração a dor do abandono, o desprezo do seu povo. Ele sentiu o cheiro da fome, da miséria em que seus irmãos estavam vivendo. Esse sentimento causou uma reforma, mudando a vida dele e do povo de Jerusalém. Peço que você fique de pé agora em nome de Jesus. Com a mão no coração e com seus olhos fechados agora. Eu quero acreditar nessa noite que através do que foi falado aqui, eu quero acreditar que essa mensagem venha ter trazido ao teu coração um sentimento para reformar alguma área da sua vida, para que haja uma mudança dentro de você. Talvez você já passou por tantas coisas, talvez você já viveu tantas coisas, e você não quer experimentar mais nenhuma coisa negativa. Talvez você entrou aqui hoje e você fala: meu Deus, a minha vida está assim, está desse jeito, e eu já vivi tantas coisas. Talvez até no que foi ministrado aqui hoje você foi tendo lembranças do passado. Mas eu quero te dizer que Deus é o Deus que faz coisas novas, e Ele quer fazer uma coisa nova na sua vida. E Ele diz: eu bem sei, filho, os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que você espera. Que o Senhor nessa noite Ele abençoe o seu coração, abençoe sua vida de uma forma poderosa, e que você seja um grande construtor, que você seja um grande construtor. E o Senhor, Ele libera para você cartas, libera cartas de acesso. Ei, eu quero dizer que tem gente aqui nessa noite que vai receber uma carta de acesso para algo específico na sua vida. Ei, algo do Senhor está acontecendo na sua vida. O que você precisa fazer é acreditar, é confiar nele. O que você precisa fazer é se manter diante do Senhor e falar: Deus, eu continuo acreditando, Senhor. Até ontem tudo parecia impossível, mas hoje eu creio, Senhor. Hoje eu tomo posse, Senhor, que haverá uma reforma na minha história, que haverá uma reforma na minha vida, que haverá uma reforma, Senhor. Ó Deus, aqui dentro, de dentro para fora, Senhor. Eu preciso de uma mudança, eu preciso de que algo aconteça, eu preciso, Senhor, de uma restauração, eu preciso, Senhor, viver algo novo, eu preciso desfrutar do novo, porque tua palavra diz: se eu crer, eu comerei do melhor dessa terra. Tem o melhor de Deus para você, tem o melhor de Deus para a sua vida, tem o melhor de Deus para a sua casa, tem o melhor de Deus vindo aí. Vai surgindo algo novo, novo que vem do trono de Deus.